Boa tarde, obrigado a todo mundo que está aqui acompanhando o nosso webinário IPEA e especialmente aos nossos dois palestrantes de hoje, o Marcelo Caetano e o José Roberto Afonso. O Marcelo Abirramia Caetano, ele é secretário-geral da ISA, que é a Associação Internacional de Seguridade Social, e o José Roberto Afonso é professor do IDP e pesquisador da Universidade de Lisboa. Nós hoje vamos conversar aqui, ouvir aqui as explicações deles sobre algumas transformações e tendências nacionais e internacionais da Seguridade Social e do mercado de trabalho. O José Roberto Afonso está fazendo uma pesquisa de pós-doutorado em Lisboa, abordando as cada vez mais frequentes formas alternativas de contratação de trabalho e as implicações disso na tributação e no financiamento da Seguridade Social. E o Marcelo Caetano, que está à frente da ISA, vai nos falar um pouco também sobre a agenda dessa instituição internacional e as tendências de fenômenos da Seguridade Social que têm sido observados em diversos países, inclusive agora durante a pandemia. Então, muito obrigado a todos. Nós vamos começar com a apresentação do Marcelo Caetano. Eu combinei aqui de passar os slides e ele vai apresentando. Então, obrigado, Marcelo. A palavra é sua, por favor. Ok, Marcos, eu que agradeço e, para mim, você colocou, né, que eu sou secretário-geral da AIS, de fato é verdade, mas eu também sou servidor do IPEA, né, licenciado. É verdade. Sem vencimentos, mas, enfim, mas sou servidor do IPEA e para mim é sempre extremamente prazeroso poder participar desses eventos do IPEA. Se eu cheguei onde eu cheguei, o IPEA contou muitos por cento, né? Então, para mim é muito bom, tenho muito orgulho de participar aqui do evento de vocês. Também é importante para se entender um pouco melhor a estrutura da minha apresentação, o que é exatamente a AIS, falando rapidamente. A AIS seria basicamente como se fosse uma organização internacional dos INSS que existem mundo afora, né? Só que não necessariamente somente para a questão de aposentadoria, né, como é o caso do INSS, mas também para as questões de saúde, seguro-desemprego, seguridade social como um todo, mas são essas autarquias que implementam as políticas de seguridade social e não são os órgãos que definem as políticas de seguridade social. Então, o mandato nosso na AIS é um mandato muito voltado para a administração da seguridade social. Então, vocês vão ver na minha apresentação, vai ter de repente está muito mais enviesada para as questões administrativas do que para as questões em si da política, em função da própria natureza da associação. Tá? Então, se você puder, Marcos, começar a minha apresentação. Perfeito. Tá ótimo. Então, está em tela cheia? Sim, pode passar para o seguinte. Também pode passar, que é só a visão geral. Que fica mais fácil, né, que é uma apresentação um pouco mais generalizada. Então, o que acontece não tem como a gente falar agora de qualquer coisa em termos de administração ou de política isolando o efeito da Covid, né? Quer dizer, isso daí mudou, está mudando muita coisa em vários aspectos das nossas vidas, né? A forma como a gente trabalha, provavelmente, se a gente tivesse há um ano, né, dificilmente a gente estaria imaginando um evento desse estilo, de um webinário, as pessoas achando isso normal. Então, quer dizer, teletrabalho, mudando muita coisa na forma de vida das pessoas e efeitos que a gente nem imaginava, né? Então, caindo natalidade em alguns países, né? Até essas coisas a gente tem observado. E, naturalmente, que isso afeta não só a própria política, como também a própria administração e vários aspectos da nossa vida. Mas o que acontece? Existem, naturalmente, tendências de longo prazo, de transformações na Seguridade Social, que ocorriam antes do Covid, que vão continuar ocorrendo, mas em função da crise do Covid, que foi uma crise totalmente repentina, agora está fazendo exatamente um ano, né? Foi no meio de março do ano passado, alguns países um pouquinho depois, outros um pouquinho antes,
mas que houve toda essa mudança da forma como a gente organiza a nossa vida e como que a Seguridade Social respondeu a isso, tanto em termos de política quanto em termos de administração, e quais são as lições que a gente tira para o futuro. Então, quer dizer, tem uma visão de longo prazo, que são tendências que ocorriam antes, mas também muita coisa que mudou em função da Covid. Então, é basicamente essa ideia que eu quero passar aqui para vocês, quais são as lições que a gente tira para o futuro. Então, por favor, o próximo. O próximo. Então, voltando a essas questões, né, de quais desafios, né, de longo prazo da Seguridade Social, e isso daí são os desafios que a gente já conversava mesmo antes do Covid. Existem, naturalmente, questões mais socioeconômicas, né, que aparecem também, no meu caso em particular, muito foco para as questões administrativas também. Então, questões, enfim, que a gente observa mundo afora, né, tudo quanto é lugar, essas mudanças de mercado de trabalho, né, especialmente com essas novas formas de trabalho, essa economia digital, né, os Ubers, essas plataformas, né, e também essa não padronização, né, das relações de trabalho. Né? Então, isso é uma coisa que já vem se observando há algum tempo, né, principalmente a partir da década passada, mas, enfim, principalmente com essas novas plataformas, né, você vê que as relações de trabalho vêm mudando bastante, e isso vai, naturalmente, que impor um desafio para a Seguridade Social, se essas pessoas são uma nova categoria de trabalhadores, se pertencem a uma categoria anterior. Então, tudo isso a gente vem observando muita discussão no mundo afora, e ainda muito incerto e as definições variando de país para país, né? Então, às vezes um define isso como uma relação de emprego, o outro não, enfim, mas é algo que vai ser observado também muito daqui para frente, e também essa questão das relações de trabalho, que você pode ter 4 empregos, 4 fontes de renda diferentes ao mesmo tempo, troca com uma rotatividade muito maior, isso naturalmente que vai impor um conjunto de desafios para o próprio financiamento da Seguridade Social e a própria proteção social das pessoas. É um assunto que vai entrar em discussão, acredito eu, que por bastante tempo, e a gente vai ver soluções diferenciadas em países diferentes. Uma outra questão também, que já vem de longuíssima data, né, dos desafios de longo prazo da Seguridade Social, é o envelhecimento populacional. Né? A América Latina, né, um continente aí que envelhece numa velocidade extremamente rápida. Aí essas discussões relativas a financiamento, sustentabilidade, né, em função do envelhecimento, quando você olha não só para a Previdência, mas saúde também, tem os seus impactos, mas, enfim, quando a gente toma uma perspectiva da Seguridade Social mais ampla, a gente não pode pensar na perspectiva do envelhecimento somente por uma questão de financiamento, sustentabilidade, mas também a gente tem que olhar que está aparecendo e vai aparecer cada vez mais demandas por serviços, né? Principalmente para cuidados de longo prazo, né? Especialmente quando a gente vê essas reduções, não só o envelhecimento acompanhado por reduções de estrutura familiar, né? Famílias cada vez menores, você vê filhos únicos de filhos únicos, gente sem filho, e como que você cuida dessas pessoas, né? Quando elas atingem uma idade mais avançada, principalmente quando você começa a observar no mundo atual um contingente cada vez maior de super idosos, pessoas com mais de 80 anos, você começa a achar isso normal. Então, o envelhecimento populacional vai também gerar no mundo inteiro uma demanda por cuidados de longo prazo, e também são questões que acontecem independentemente do Covid, né? Outras questões também que existem, a questão de você necessitar de ter uma seguridade social, um papel mais proativo, então, principalmente quando a gente fala em questões de prevenção, né, prevenção de riscos de acidentes de trabalho, né, é algo também importante. A Seguridade Social também, e o impacto que ela tem em desigualdades, que a gente observa em muitos aspectos, desigualdades que são persistentes e que são crescentes, né? E aí a gente pode observar as desigualdades por diversos vetores, né? Um vetor de renda, um vetor de gênero, de acesso a serviços,
e aqui na AIS, em particular, a nossa preocupação maior é como que a implementação de um determinado serviço pode levar a uma situação de aumento de desigualdade, como, de repente, a gente caminha muito para evoluções tecnológicas, e esse é um caminho que vai naturalmente surgir, mas como evitar que isso possa gerar uma situação de divisão digital, né? Então, quer dizer, muita observação dessa questão das desigualdades também. Aqui, para a gente, em particular, essa evolução das expectativas do público, são questões muito importantes quando a gente está trabalhando com as instituições que implementam a política de seguridade social, porque o público observa, né, nos serviços que tem do setor privado, uma qualidade que vai modificando e que muitas vezes vai aprimorando serviços cada vez mais específicos para aquela pessoa, né? E ela vai esperando isso também do serviço público e também das instituições de seguridade social. Então, como que elas provêm serviços de acordo com essas mudanças de expectativas do público? E, naturalmente, um pouco relacionado a isso, também toda essa transformação tecnológica que leva também as instituições que implementam as políticas de seguridade social a usá-las, né, nessas tecnologias. Então, essa questão de ter filas, né, você já começa a ter atendimentos mais remotos, como é que você presta serviços, né? Isso também vai acontecendo. Mas, enfim, essas são discussões que ocorriam independentemente de Covid ou de qualquer crise a respeito. São discussões que vão acontecer e que vão pautar a agenda da Seguridade Social em termos de política e de administração ainda por alguns anos. O próximo, por favor. Tem, e a Covid, né? Um ano, né? Exatamente um ano, né? Isso gera uma crise totalmente inesperada, né? E uma crise sem precedentes. E aí, em função disso daí, acabou sendo necessário, da mesma maneira, adotar medidas também sem precedentes, né? E o curioso dessa crise é que ela veio acompanhada de medidas de distanciamento social. E, em função dessas medidas de distanciamento social, toda a gestão foi reestruturada, né? Então, quer dizer, do dia para a noite, as pessoas foram forçadas a ter teletrabalho, que era uma coisa que não estava acostumada. A forma como você atende as pessoas também muda radicalmente. E para o gestor de seguridade social, tem toda essa mudança que ele observa na forma como ele gera a sua equipe, na forma como ele gerencia a sua equipe, na forma também como ele presta serviços, né, para os cidadãos, para os beneficiários, para os contribuintes. E também, outra coisa que aconteceu é que a seguridade social ela foi extremamente demandada para atenuar os impactos econômicos, sociais das crises. Tanto no sentido por uma questão meio automática mesmo, quando você pega, por exemplo, essas instituições que trabalham com seguro-desemprego, que aí de uma hora para outra o número de pedidos de seguro-desemprego dispara, né? Então elas têm que atender uma demanda muito maior, como também várias medidas na área de seguridade social foram tomadas, ainda são tomadas, tanto do lado da contribuição quanto do lado dos benefícios, como atenuadores da crise. E aí a gente observa que, então, quer dizer, foi para alguém que gerencia um INSS da vida, ou alguma coisa assim, você vê que muito abrupto, uma mudança muito forte na administração interna, né? Quer dizer, como você gerencia seu pessoal, como você gerencia a prestação de serviços e também mudando os próprios serviços que você oferta, a própria forma de arrecadação que você tem, mais da mesma coisa ou novos, né? E também do ponto de vista político, né, isso mostrou como a seguridade social, né, ela é fundamental em momentos de crise para mitigar todos os impactos, todos. Grande parte dos impactos da crise, que diz respeito a questões econômicas,
há questões sociais, e também, como está falando de seguridade social, essa crise é uma crise de saúde, também há questões de saúde. Então, a relevância da seguridade social como um instrumento de atenuação de crises, né, nacionais e internacionais, como nesse caso. Próximo, por favor. E aí, basicamente, quando a gente observa qual foi o foco das medidas mais específicas de seguridade social, né? Muito apoio ao emprego, então você tem essa questão de empregos de curto prazo, às vezes na parte também de alíquotas de contribuição, de reduções de contribuições, como forma de atenuar o impacto da crise. Também várias políticas que foram adotadas para autônomos, né? Quer dizer, você tendo um foco no self-employed, né? Em autônomos também. Então, como você pode pensar em ampliar a cobertura desse grupo, dar apoios, né? Financeiros para esses grupos, flexibilização de contribuições, então foram coisas que se observaram. Na área de saúde, também se observou isso, né, em termos de benefícios ligados à doença também, que se observaram variações. A gente também observa agora uma tendência, quer dizer, muito incipiente ainda, mas em função desse próprio distanciamento de telemedicina, né, talvez fique uma tendência mais forte se observada nos próximos anos, e também um apoio, né, mais direto e indireto aqueles grupos que foram particularmente afetados. Então, na parte, por exemplo, de saúde ocupacional, a gente vê alguns países, por exemplo, que passaram a considerar a Covid-19 como uma doença ocupacional, né? E com todas as implicações que isso tem. Então, há muita discussão que ainda vai aparecer aí para frente a respeito disso. O próximo, por favor. E também o foco com que a gente agora trabalha mais, né? Porque os nossos membros eles são aquelas, como eu disse antes, né? Aquelas associações, autarquias, fundações que tocam a Seguridade Social. Como é que você dá continuidade aos serviços, né? E como é que você atende essas novas demandas? Então, o que se observou nesse período, um efeito curioso, apesar da crise ser horrível, né? Tem um impacto negativo econômico, de saúde das pessoas, muita gente falecendo, mas, curiosamente, a crise ela serviu como um acelerador da transformação digital, né? Muito uso de canais digitais, de uso de inteligência artificial, justamente que se viu obrigado, para demanda extremamente crescente, essas novas formas de administração, a utilizar esses instrumentos digitais com muita velocidade, muita rapidez. Então, coisas que levariam alguns anos foram tocadas em alguns meses, né? Isso se observa em vários países, independentemente do nível de desenvolvimento econômico e social deles. E, naturalmente, que aí vem todo um trabalho também por você conceder um novo tipo de benefício, uma quantidade muito maior, uma atenção também a erro, evasão e fraude, né? Formas de comunicação também, interna e externa, também passam a ser extremamente importantes. E como é que você atende, né, uma instituição a políticas que mudam de modo muito rápido, né? Então, essa questão de você ser responsive, né, dar respostas rápidas à provisão de serviços. Não só essa parte de como você atende ao público, mas também a parte de como você gerencia as suas pessoas, as pessoas que trabalham para você, e como que você se adapta ao processo. Então, toda essa questão do teletrabalho, né? A questão de como você define os times. Então, isso para essas associações, isso é extremamente importante, saber como vai gerenciar a sua equipe para poder atender esse novo tipo de demanda que aparece, né? O próximo, por favor. E aí, será que a gente tira, né, algumas lições, né, para a Seguridade Social dali para frente?
tem alguns aspectos que a gente observa que podem vir a ser mais enfatizados no futuro, né? Quer dizer, se cria um espaço em função para dar mais reconhecimento às instituições de seguridade social pelo impacto que elas têm na mitigação da crise, né? É, então, quer dizer, isso aí é uma questão política relevante, né? E também no próprio papel do mercado de trabalho. Discussões também que vão aparecer vão ser oportunidades administrativas que a gente pode ver de novas visões administrativas para tentar ampliar a cobertura. Claro que não é uma coisa tão simples, mas você pode focar um pouco mais nisso, né, a partir de, principalmente com esses novos tipos de trabalhadores, né, e o setor informal. Algo que agora não aparece muito, mas que eu acredito que num futuro não muito distante vai aparecer, é porque, como a Seguridade Social ela está muito demandada no momento atual para mitigar a crise, naturalmente que tem uma elevação de gastos, né, bastante expressiva, e isso vai gerar um debate que ele é naturalmente pendular, né, que aparece em questões de seguridade social, e em algum momento deve reaparecer uma discussão mais de austeridade, então provavelmente isso é alguma coisa que vai acontecer em função do próprio gasto que ficou maior. E também essa questão dos trabalhadores digitais que a gente observa que está aumentando, que deve aumentar, né? E aí, como é que você faz a cobertura desses grupos, né? Como é que você trabalha com gig workers, né? Como é que você desenvolve habilidades para esses grupos aí? Próximo, por favor. E, naturalmente, que aí, não só nas questões de política, como eu comentei antes, mas aí também vão vir questões administrativas que vão aparecer, e aí o que a gente ali tem, que eu não, desculpa, que a gente ali na AS tem observado é que a transformação digital está vindo num ritmo bastante acentuado, então você observa muito uso de inteligência artificial que vem se apresentando, de grandes bancos de dados. Então, essas discussões elas vão aparecer muito do ponto de vista administrativo para todas essas instituições que desenvolvem seguridade social, e a gente observa que isso é uma tendência mundial, quer dizer, quando a gente conversa com os nossos membros, tanto europeus de renda muito alta, quanto africanos, você observa que tem essa onda de transformação digital. E também, a partir daí, vão ter novas oportunidades e novas demandas, né, que vão acontecer, principalmente com o uso dessas novas tecnologias, como é que essas instituições elas vão fornecer serviços mais proativos, mais tailor-made, mais feitos, né, para atender a necessidade dos usuários. E também que vem acontecer, que eu acredito que vai ter que se fortalecer, é que quando a gente fala em administração pública, é muito comum, e principalmente em seguridade social, é muito comum você ter vários órgãos diferentes que tocam mais ou menos a mesma coisa, e eles não são totalmente coordenados, né? Isso diminui a qualidade de atendimento ao serviço ao cidadão. Então, como que a coordenação entre eles também pode servir como algo de impulso de melhoria de qualidade de serviço. O próximo, por favor. E aí, traduzir o Smart Social Security para Seguridade Social Esperta, quando traduz em português fica meio estranho, né? Mas seria uma Seguridade Social Inteligente, né? Uma coisa assim, que é basicamente uma mensagem para os nossos membros, né? Que é entender bem a necessidade dos usuários, né, dos clientes, né, que são tanto os contribuintes quanto os beneficiários, no sentido de que você possa oferecer serviços e benefícios que tenham uma qualidade de atendimento boa para essas pessoas, superar barreiras de acesso, né, que
facilitar para o cidadão e aumentar a qualidade dos serviços que são oferecidos por essas associações, e também procurar sempre, do ponto de vista da administração interna, ver como seria possível obter ganhos de efetividade, de eficiência, através de um uso melhor da sua força de trabalho, também num trabalho forte de evitar erro e fraude, que é algo que a gente tem trabalhado bastante com os nossos membros ali na AIS, aumentar a segurança cibernética, que é algo que acontece. Então, quer dizer, aspectos de ter uma administração de melhor qualidade da Seguridade Social, né? Que é o foco ali da AIS. Né? Próximo, por favor. E aí, para concluir, o que a gente lá na AIS observa é que, em função dessa crise de Covid, a gente tira conclusões, né, lições de natureza política e de natureza institucional também. Uma grande conclusão que a gente tira de natureza política é que a Seguridade Social é fundamental em momentos de crise, né, numa sociedade, né, porque a gente observa que muita gente perde emprego, muita gente fica com problema de saúde, e aí, no final, quem mitiga, né, esses impactos sociais, econômicos, mesmo sanitários, muitas vezes, não todos eles, mas grande parte deles, para a pessoa, para o cidadão, né, a Seguridade Social é fundamental para isso. Né? Então, isso vem mostrando a relevância não só nessa crise, mas também na crise financeira anterior, que tem uma natureza bem diferente dessa, mas também como a Seguridade Social foi relevante para a crise financeira de 2008, como foi relevante para mitigar os efeitos econômicos e sociais e agora também os efeitos de saúde. Tem lições institucionais importantíssimas, né? Então, basicamente, o que eu vejo é como observar essa necessidade de você responder rapidamente a crises, né? Isso o administrador da Seguridade Social ele tem que ter em mente isso, e também aproveitar ao máximo, né, os caminhos que tem de avanços tecnológicos, mas sempre levando em conta também divisão digital, se você está atendendo ao público ou não, porque você tem, quando caminha muito para essa área, você tem, às vezes, problema de acesso, ou às vezes a pessoa tem o acesso, mas não sabe usar. Então, são questões importantes de se ver uma lição institucional que tira de aproveitamento do avanço tecnológico, mas com as devidas precauções. Né? E não falo isso só porque trabalho na AIS, mas, enfim, o que eu observo cada vez mais é que essa colaboração e compartilhamento internacional é fundamental, né? Que aí você começa a observar as experiências que os outros fazem, e aí, de repente, você observa que você não está tão avançado quanto você imaginava, ou que nem está tão atrasado quanto imaginava, e aí começa a observar as experiências dos outros, ver como você pode adaptar isso, o que não é possível adaptar em função que tem muita diferença institucional, muita diferença cultural, ou mesmo normativa, que impõe restrições distintas, mas você consegue observar o que os outros estão fazendo e o que você está fazendo, como você ensina para os outros, como você aprende para os outros, e isso acaba gerando uma qualidade de serviço melhor para todo mundo. Né? Então, a colaboração internacional e o compartilhamento de experiências é fundamental para a administração da Seguridade Social. Então, basicamente, assim, o recado que eu queria passar para vocês hoje, e repetindo aqui, feliz por poder participar de eventos do IPEA. Bom, muito obrigado, Marcelo. Acho que essa sua apresentação levanta muitas questões importantes e levanta algumas bolas também para o José Roberto na apresentação dele. Então, José Roberto, por favor, agora passo a palavra a você e a tela também, que você mesmo vai compartilhar. Bom, boa tarde a todos. Só que enquanto a gente
jogo aqui a tela, vamos começando aqui. Queria agradecer o convite aí. Não sou da casa, né, como o Marcelo, mas já passei na casa nos anos, na virada aí dos anos 90. E, aliás, tem até um pouco a ver com essa nossa conversa aqui. Na época, trabalhava com o Fernando Rezende, com o Vassano, com vários colegas na discussão de reforma tributária, e a gente discutia tudo menos a contribuição da Seguridade Social sobre a folha, que era um dado normal, né, que vai estar aí no dia a dia, e é sobre isso que eu queria conversar hoje, porque aquela tranquilidade que você tinha antes não tem mais. Agradecer ao Marcos aí pelo convite. Aliás, o Marcos é um dos poucos pensadores que eu vejo aí nesse assunto, que pensa fora da caixinha, e eu acho que mais do que nunca a gente está precisando, né, de inovações e de criação. Queria falar aqui rapidamente, a apresentação é maior do que o que eu vou falar, mas fica à disposição, sobre o futuro do trabalho e essa era da seguridade e da inseguridade. Né? Eu acho que, como o Marcelo bem colocou, nós, aliás, na seguridade, como no fiscal, até no governo, nós tivemos avanços muito grandes. As novas tecnologias nos permitem prestar serviços, administrar melhor a seguridade social e, inclusive, responder esse tremendo desafio que vem agora com a Covid. Mas o outro lado é a política e não a administração. Eu acho que a minha câmera aqui vai passando o dia, a câmera vai congelando. Eu peço desculpa, mas eu estou aqui. E aí os desafios são monumentais, né? Os desafios são muito grandes. A única certeza que eu acho que a gente tem hoje é que o futuro na política, na estruturação não de impostos, na estruturação de gastos, na organização da política social, não vai ser igual ao passado. Né? Em particular, eu acho que esta discussão da tributação da folha e todo o arranjo que foi feito em cima da folha salarial é um dos maiores desafios que se tem pela frente. Aliás, acho que a discussão de reforma tributária no Brasil tinha que estar concentrada aqui, nesse ponto. Porque é o maior, não só porque é o mais complexo, mas, acima de tudo, porque nós não estamos falando de mudar um tributo por outro, nós estamos falando de uma base que está, né, se erodindo. Aliás, um retrato um pouco disso, até tinha este debate sobre o futuro, já vem há algum tempo se falando muito do futuro, né, do emprego, futuro do emprego. E agora, de um tempo para cá, o pessoal já trocou a palavra job por work. Quer dizer, não é só o emprego, né? É o futuro do trabalho. Vem a discussão de contrato social e a Covid vem em estampa. Aqui eu só coloquei alguns relatórios aí a título de ilustração. Né? E a Covid vem em estampa esse desafio. Agora, é muito curioso que, por exemplo, você pega às vezes aqui relatórios de 150 a 170 páginas, discutindo o novo contrato social, discutindo o futuro do trabalho, raras são as citações de contribuições para a Seguridade Social. Essa discussão, na minha opinião pessoal, é a discussão que ainda não entrou. Uma questão não entrou firme, de novo, acho que muito pelo tamanho do desafio que é. De novo, não é a administração. A administração, graças a Deus, vai muito bem, Marcelo aqui colocou, muito bem cuidada, inclusive no caso brasileiro aqui, né, pelo nosso amigo Leonardo Rolim também, hoje. A questão é como que você, né, organiza e financia. Por quê? Nós temos um sistema no Brasil, como no resto do mundo, que está baseado muito, começou lá um pouco na Alemanha, mas muito na inspiração britânica, né, da época ali da Segunda Guerra, um debate muito rico do Lord Beveridge com o Keynes. Aliás, a discussão de Keynes com Beveridge sobre como financiar a Seguridade Social não dá tempo de tratar aqui, mas pelo menos eu tratei no meu livro da minha tese de doutorado. O Keynes alertava, olha, se pendurar muita despesa e precisar cobrar muita contribuição sobre folha salarial, isso pode desestimular os empregadores a empregar de uma forma mais maciça. Aliás, ele até, na época, até defendeu lá um projeto de reforma tributária que pouca gente vai falar. Mas o fato é que a gente tem
os sistemas de previdência ou seguridade, no sentido mais amplo, baseado em emprego e carteira assinada, empregador e empregado contribuindo sobre isso. Só que salário vem ladeira abaixo, né? Nas economias, isso é uma tendência, né, maior, nas economias avançadas e nas economias emergentes, onde os salários tinham um peso, né, menor do PIB do que nas economias ricas, também você tem uma tendência recente e decrescente. E isto aqui nós estamos falando ainda antes de entrar os efeitos, né, que Marcelo aqui já tocou, da automação, e eu ainda agrego outro, que é do trabalho independente, que a gente vai falar aqui. É muito importante a gente falar sobre contribuições sociais, porque o pessoal aqui esquece, por exemplo, se a gente olhar a média da OCDE, a tributação sobre consumo rende 32% da receita tributária do bloco, e a da folha salarial 25%, 26%. De 1990 para cá, de 90, por exemplo, para 2019, o aumento do peso da contribuição social é maior do que a tributação sobre consumo. E em vários países europeus é bastante expressiva, por exemplo, na Alemanha, a importância que você tem, né, da contribuição social, que no resto do mundo, basicamente, é contribuição sobre salário. Só o Brasil, né, que tem um arranjo aí diferenciado. Esta situação que vale, né, nos países ricos, óbvio, as contribuições pesam menos nas economias, quanto mais pobre, menor o peso, mas no caso brasileiro, por exemplo, a gente olhar aqui a América Latina, nós estamos com uma carga, esse levantamento do ano passado, né, da OCDE com a CEPAL, mostra que o peso da contribuição social sobre salário, né, em relação ao PIB, em relação à receita total do Brasil, é igual à média da OCDE. Então, isso significa que é muito importante você prestar atenção sobre essa base. Na minha opinião, essa base já vem erodindo, não tem uma data exata, mas pelo que eu costumo colocar uma transformação brasileira que não teve lugar no resto do mundo, no qual pessoas físicas viram pessoas jurídicas. Eu não quero falar o apelido que se usa no Brasil, porque eu acho que é um apelido impróprio, até para identificar o fenômeno. Porque esse fenômeno não é puxado pelo empregado, como o trabalhador que quer virar pessoa jurídica. É basicamente o empregador que diz, ou você vira pessoa jurídica e te contrata como pessoa jurídica, porque como carteira assinada, não vou lhe contratar mais. Originalmente a terceirização era, né, de mão de obra, serviço de vigilância, serviço de guia, e isso expandiu, aliás, né, chegou no topo, né, no outro lado da pirâmide de emprego e renda, e, na minha opinião, pessoal, puxado basicamente porque nós temos um arranjo, né, desenvolvido lá atrás de um subsídio cruzado. Quem contrata, o empregador que contrata trabalhadores assalariados de alta renda deveria financiar os assalariados de menor renda. Como isso? Você contribui e você empregado contribui e se aposenta até 7 salários mínimos e o empregador contribui sobre a folha. Junta isso com várias outras contribuições, existem várias medidas, essa aqui é só uma delas, coloca o Brasil como o custo tributário para o empregador dos mais altos do mundo. Não é só este efeito, tem vários outros, inclusive a melhoria do salário mínimo, mas você tem uma drástica mudança da composição da contribuição para a Previdência Social. Então, por exemplo, estava lembrando aqui que eu trabalhei na Constituinte de 88, e em 1988 você tinha 31% dos contribuintes da Previdência Social ganhando acima de 10 salários mínimos. Hoje não chega a 3% esse conjunto. Quer dizer, inverteu radicalmente a pirâmide. Subiu quem ganha menos o salário mínimo e caiu quem ganha mais. Se a gente fizer a conta, por exemplo, de 96 para 2018, é impressionante. Quer dizer, até 7 salários mínimos abaixo do teto sobe 160%. Acima do teto cai 20%. Ano após ano você continua caindo. Se você pegar o topo hoje, que é quem ganha mais de 40 salários mínimos no Brasil, você não tem
você mal tem 52 mil assalariados. Basicamente, assalariados do setor público, de empresa multinacional, porque a sede não deixa, a matriz não deixa a filial fazer algo que lá fora, né? Não se pode fazer. E muito do terceiro setor, basicamente porque o terceiro setor tem isenção da Previdência, então ele não tem esse custo igual os outros. As mudanças são grandes, inclusive por setor de atividade, cada vez mais, no longo prazo, perde espaço à indústria, ganha serviços, e agora você até tem um outro movimento que provavelmente está acontecendo nos dias de hoje, uma queda drástica de emprego no setor bancário, que era um grande, na verdade, é o maior empregador privado, o maior contribuinte privado para a Previdência. Esse fenômeno, né, de pessoa física virar para pessoa jurídica tem vários, né, pode passar muito rápido, por exemplo, a gente olha, antes da Covid, né, você tinha, quando pegava a composição de trabalhadores ocupados no Brasil, ladeira abaixo com carteira assinada, ladeira acima donos de negócios. Donos de negócios vão sofrer mais, né, da Covid. Quando a gente chega na declaração de imposto de renda e pega o número de trabalhadores do setor privado e contrapõe com o número de proprietários, diretores de empresas privadas, é algo impressionante. Acho que todo país do mundo tem uma situação em que 9 milhões se declaram trabalhadores de empresas privadas e 7 milhões se declaram donos de empresas privadas. Lógico que aqui é o pessoal do imposto de renda. Esse empreendedorismo brasileiro tem vários indicadores, está assim, crescente e acima de vários outros países, e acima de tudo se retrata numa figura muito singular, né? Aliás, a característica singular são empresas singulares, né? Poucos países, ninguém tem uma proporção igual do Brasil de empresas na qual você tem um dono de empresa ou você tem um funcionário ou nenhum funcionário, né? Na verdade, porque boa parte da empresa é o trabalho que você passou a prestar como pessoa jurídica. Isso se expande no setor de serviço, e aqui eu já vou misturando. É uma tendência mundial, mas que eu quero, na minha opinião pessoal, no Brasil muito mais acentuado. E lá atrás, você virava autônomo, depois você passou a virar microempresa, no Simples, fora do Simples. Aliás, a conta é básica. Quanto maior você fatura e menos funcionários você tem, você está no lucro presumido. Se você tem mais funcionários, você até pode optar por ficar dentro do Simples. E depois vem o MEI. Paralelo a esse fenômeno que eu chamaria de um planejamento tributário, de uma transformação à la brasileira, entra o da revolução tecnológica, que eu vou passar aqui muito mais rápido. Não é apenas mudar o método de produção, muda as relações econômicas, muda as relações sociais. Isso, inclusive, do ponto de vista tributário, é muito preocupante. A discussão mais tributária em geral mistura um pouco essa nossa discussão da Seguridade Social. Porque, na minha opinião, assim, esta economia digital, ela nasce e cresce e expande de pagar pouco ou menos possível de impostos, né? Então, você tem várias estatísticas, né? A livraria que vende presencialmente contra a livraria que vende digitalmente, né? A carga tributária da presencial é 10 vezes do que a digital, e não é por acaso que somem, né, as livrarias físicas. A tributação, alguns estudos colocam a carga tributária sobre o mesmo negócio digital muito inferior ao mesmo negócio presencial. Isso permeia a discussão da tributação de renda, da tributação do valor adicionado, mas eu acho que tem que ser discutido muito pouco o lado da contribuição, da tributação do salário, do emprego e do salário, seja pelo lado da contribuição previdenciária, que é majoritária, seja pela cobrança de outros tributos para financiar, como o Marcelo colocou, seguro-desemprego, aliás, a educação no Brasil, né, tem contribuição do salário de educação, do sistema S. Cada vez mais essa economia, que era uma economia industrial, virou uma economia de serviço. Aqui só coloquei um parâmetro, a China, que para mim vai balizar muito essa nossa conversa. Em seguida, eu já vou falar porque eu estou falando da China. Então,
Eu tinha planejamento tributário, tem revolução digital e entra um outro fenômeno, talvez podemos falar em revolução social. O trabalho independente. É uma coisa nova, mas, ao meu ver, já está consolidada. Sobretudo entre os mais jovens e entre trabalhadores de maior renda. Né? Eu não quero carteira assinada, não quero um vínculo permanente, nenhum local fixo de trabalho e nenhum horário fixo de trabalho. Por exemplo, em 2018, a pesquisa grande do Datafolha passou desapercebida, porque era exatamente a pesquisa na véspera do primeiro turno da eleição presidencial no Brasil, e eles fizeram uma pergunta, publicaram lá, quase que no rodapé do jornal, e quase ninguém olhou. Né? Eles perguntaram, você quer ser autônomo, com menos benefício trabalhista e com maior salário, menos imposto, ou você quer ter carteira assinada, onde você vai ter uma renda menor e você vai ter mais benefícios trabalhistas. 50% que queriam ser autônomos, 43% que queriam ter carteira assinada. O mais curioso é que quando você pega nessa pesquisa os que eram informais já, o informal, o número salta para 65%, querendo ser, preferindo ser autônomo do que ter carteira assinada. A carteira assinada predominava entre quem já tinha carteira assinada. Não por acaso, você vem e faz uma pesquisa cerca de 3 ou 4 meses atrás do Ibope, né, perguntando para os entregadores de época se eles querem ter carteira assinada, 70% disseram, não, eu quero benefício, eu quero proteção, mas não quero carteira assinada. Este novo fenômeno vem se juntar ao anterior que nós já tínhamos falado de empreendedorismo. Né? E aí, eu acho que o Brasil, junto com a China, entra assim, entre os países onde que essa gig economy está mais acentuada. E não é só quando a gente fala em gig economy, a primeira coisa que a gente pensa, né, o motorista de táxi, o entregador de delivery, mas o que está aqui também é pequenos, grandes proprietários. Né? Então, as startups, então, o setor nascente de tecnologia e de setor de serviço. Bom, aí você tem a fome com a vontade de comer, a automação destruindo emprego e que vai acelerar na crise, Marcelo já alertou, né? Inclusive porque vírus é uma coisa que eu nunca tinha se pensado, robô não pega Covid, nenhuma das Covid, e você acrescenta isso a esse caldo de cultura que eram mudanças estruturais, o impacto conjuntural, né, da recessão ou depressão dessa crise. Vai atingir, e ao contrário da crise de 2008 ou da crise anterior, que tinha atingido muito mais os empregados com carteira, agora você tem batendo forte, no caso brasileiro, nos sem carteira. Nos sem carteira, por quê? Quem sobrou com carteira é uma proporção com carteira e com renda, que são sempre os primeiros a serem demitidos, é uma proporção muito baixa dentro do setor privado. Do outro lado, você tem uma expansão enorme de microempresa. Essa estatística que eu estava vendo do Sebrae, que saiu essa semana, o enfoque deles era perguntando as microempresas estão voltando a demitir, né? Essa ponta que está aqui. Mas o que mais me impressiona é o outro lado. 60% praticamente das microempresas não tem empregado. Então, na verdade, não demite, é ele. Né? Ali se confunde a figura do trabalhador, né? e do empresário, capitalista, ou o que quer. Este é um novo método que dispara, você já tinha essa corrida, em particular no caso do MEI, já vem se observando desde a criação do MEI, mas, na minha opinião, de uma forma espantosa, que ainda precisa ser mais estudada, a corrida, um pequeno baque, continua e acelera cada vez mais depois da pandemia. Né? Em janeiro desse ano, nós tivemos 308 mil novas inscrições no MEI, que é o recorde absoluto. Boa parte desses 308 mil certamente são desempregados, que perderam emprego, são desocupados, mas não deixa de ser interessante que o pessoal
opta por se formalizar. A inadimplência é alta, mas eu até acho que é proporcionalmente baixa diante do tamanho da crise que a gente está vivendo. O último dado que eu tinha visto aí estava na casa de 40%. Uma corrida muito forte aqui para serviços, quer dizer, onde é que tem os novos MEIs, né? Você vai para o comércio varejista, quer dizer, o pessoal que está vendendo refeição na rua opta por se inscrever. E o novo, inclusive, o próprio comércio de 6 minutos aqui, né, Marcos, para acabar, de vestuário, o pessoal também se inscrevendo de uma forma maciça para virar vendedores autônomos. Aliás, na pesquisa do Sebrae, mostra que 70% das microempresas hoje estão vendendo na internet, que eu acho uma proporção altíssima e mostra uma nova tendência. Agora, qual é o problema que a gente vai caminhar? Como que você dá proteção social para este universo que sem emprego, né? Ele está sem emprego e sem previdência e, em muitos casos, sem Estado, não fosse o auxílio emergencial. Quer dizer, temos inúmeras dúvidas, né, de como você vai assegurar direito trabalhista sem carteira assinada, ou quando se dá a carteira assinada, como inclusive foi a tendência recente, aliás, foi uma novidade recente, né, agora da Inglaterra, que obrigou os serviços aplicativos de táxi a contratarem seus motoristas. Provavelmente isso vai acelerar a entrada do carro autônomo, né? Daqui a pouco você nem empregado você vai ter, que é o melhor retrato dessa questão da automação. Bom, os sistemas de previdência baseados em contribuição sobre folha não é que vão acabar, mas tem um risco e uma ameaça tremenda que advém, né, da sua opção de planejamento tributário, da automação e do trabalho independente. E eu entendo que a gente, mais do que nunca, precisa rediscutir, né, como é que você faz esta proteção social. Teoricamente, seria mais fácil você me dizer assim, bom, se o cara não quer ter carteira assinada, é ele que contribua para a Previdência. Mas não é verdade, né? Porque eu estava até olhando, você tem, no caso brasileiro, primeiro alertar que tem uma quantidade muito grande de trabalhadores de classe média declarando na sua renda retirada de lucro. Quando a gente fala aqui em lucro e dividendo, normalmente a gente pensa, né, nos grandes acionistas das grandes empresas. Mas lucro e dividendo hoje é uma receita fundamental de trabalhadores de baixa e média renda, porque é a turma que está, né, no meio, no lucro presumido e lá no Simples. Se ganha o razoável, por outro lado, quando a gente vai olhar do lado das contribuições previdenciárias, é muito baixo, né? Você não consegue, os dados mais recentes do imposto de renda, a contribuição para a previdência privada não chega a 0,5% do total de rendimentos de todos os trabalhadores. Lógico que esse 0,5% é muito mais alto entre os trabalhadores. Se você contar trabalhadores do setor público, das grandes empresas privadas ou que eram estatais e com bons salários, você tem aí um peso importante da previdência fechada, né? Se você for olhar a previdência aberta, vai ter uma entrada nos declarantes de grande renda, mas o pessoal a classe média ou classe baixa não faz poupança privada, não fazia, né? Uma novidade da Covid, que agora falta apresentar, nunca se poupou tanto quanto agora, mas por uma razão, que é o medo de ficar desempregado, é o medo de pegar a Covid e a impossibilidade de gastar. Isso gerou, que eu até tenho brincado, chamada poupança do medo. Temos uma oportunidade única e ímpar de repente, conseguir transformar essa poupança do medo em poupança, né, de esperança, em alongar essa poupança, que, aliás, é um fenômeno no Brasil, como em todo o resto do mundo, enquanto perdurar a Covid. Até onde eu consigo resolver com previdência privada o que antes eu resolvia, né, com contribuição pública e com a previdência social, é um dos desafios que a gente tem pela frente. Agora,
por um caminho ou outro, não tenho dúvida que previdência privada não avança se você não tiver uma política tributária decente que estimule a poupança de longo prazo, coisa que, aliás, o Brasil não tem, né? Nós vamos ter que reconstruir o nosso sistema tributário e eu acho que um dos problemas mais graves envolve o que eu faço com a tributação do salário. A ideia, tem várias ideias pelo mundo afora, o mais badalado é o robotaxi, pessoalmente acho que é assim, muito simpático, mas do ponto de vista operacional inviável, né? E agora eu queria, por último, encerrar aqui, alertar que o Brasil tem uma singularidade em relação ao resto do mundo, né? Marcelo conhece aí, está bem por dentro, mas assim, o primeiro conceito de seguridade social, como contemplando previdência, saúde, assistência social e trabalho, né? E um conceito constitucional. Nem todo mundo tem isso, né? Quase sempre que se fala seguridade social, muitas vezes o pessoal só está pensando em previdência e não no resto. E, além disso, a gente tem a diversificação das bases de cálculo colocadas na Constituição, pela Constituição de 88. Originalmente, a ideia era que você tivesse a seguridade social não só como um orçamento, mas como uma política de seguridade social e, da mesma forma, a fontes de financiamento incidir sobre faturamento, salário, lucro. Por um tempo aí até teve movimentação financeira. Nós não temos, na minha opinião, do lado da despesa, do lado da receita, a gente nunca conseguiu realizar plenamente o que estava na Constituição de 88. Né? Do lado tributário, você cobra cada tributo de um jeito, e eu lembrando aqui que os tributos, inclusive, são setores diferenciados. Acho que a gente tem uma oportunidade agora de iniciar um debate onde que eu pensasse as contribuições como contribuições da Seguridade, que fizessem parte de um todo e que eu pudesse, inclusive, dosar ou até eventualmente cruzar. Quando eu tributo o faturamento, posso estar permitindo a dedução da contribuição da folha para quem tem folha e, com isso, premiar quem contrata com carteira assinada, misturar a discussão de lucro com receita. Em suma, tem uma enorme infinidade, eu acho que, de assuntos aí para a gente discutir pela frente. Esqueci de falar aqui, por último, um pouco aí dessas nossas discussões. Tem um livro que a gente editou, né, o ano passado lá no IDP, Trabalho 4.0, fazer uma série aí de discussões aí de Trabalho 4.0, tributação da governança 4.0 e um artigo meu mais recente da conjuntura, estou deixando aí com o Marcos, onde detalho isso aqui, que a gente tratou aqui de uma forma bem breve, detalho ou tem as provocações. Bom, muito obrigado. Aliás, está esqueci de registrar aqui que colegas, o Thiago Felipe, o Bernardo Mota, muito me ajudaram aqui na preparação dessa apresentação, dentre outros. Fico à disposição para o debate. Muito obrigado, Zé Roberto. O texto que você mencionou agora no final, que você me encaminhou, a gente vai deixar junto, anexado com a apresentação no nosso canal de YouTube também, para todo mundo poder acessar. Bom, vou dar início, então, a algumas perguntas aqui para ambos, né? Eu acho que é interessante que o Marcelo ressaltou logo de início, que o mandato lá da AIS, né, na sigla em português, inclui a Seguridade Social no sentido amplo, né, com todas as suas vertentes de assistência, saúde, previdência, enfim, todos os benefícios de seguro-desemprego, etc. E a Covid, ela afeta todas essas dimensões, né? Começar pela saúde, mas todas as outras estão sendo afetadas, né? E a questão da comparação internacional, que o Marcelo também ressaltou, como sendo algo importante, fazer um intercâmbio de ideias internacionais e tal, sobre como responder aos problemas, eu acho que isso é um momento propício para a gente falar disso. Então, eu queria perguntar primeiro para o Marcelo sobre experiências específicas de alguns países que ele possa destacar, seja como da visão de analista a partir do ponto de vista da AIS, seja de quem está morando também. Vocês dois, nossos dois palestrantes hoje estão morando na Europa, né? Um na Suíça, outro em Portugal. Então, qual é a experiência que vocês têm tido e que experiências internacionais seria importante agora o Brasil estar de olho, entendeu? Aquilo que tem funcionado bem e que
poderia ser complementar ao que a gente está fazendo. No caso da ICE, até tem uma pergunta, uma curiosidade minha, porque uma das coisas das quais eu me lembrava bem de a ICE ter feito era a organização de prêmios, né, internacionais para algumas iniciativas. O Brasil já foi premiado uma vez pelo Bolsa Família e tal. Que outras iniciativas assim, de outros países valeria a pena destacar, possivelmente dessas que foram premiadas, e que serviriam de inspiração para o Brasil nesse momento, Marcelo, por favor. Está sem som, sem som. Ok, agora eu estou com som, sim. Sim. Agora sim. A sua pergunta, daí ela tem um foco de política em si, né? E também tem um foco de administração, né? Do ponto de vista de política, a gente observa que no mundo inteiro acabaram reagindo com políticas tanto na parte de redução de tributação, quanto também de criação de novos benefícios ou ampliação de benefícios. Não são inovações tão radicais, não. Se você for ver, basicamente, como é que você tributa. Na ideia que está no fundo é como é que você tributa um pouco menos, alivia um pouco as tributações, ou aumenta um pouco o valor do benefício, ou cria benefícios. Porque isso também teve tudo que ser feito de modo muito rápido, né? Veio a crise, o desemprego disparou, se for pegar março, abril, maio do ano passado, e teve que reagir de modo muito rápido. O que eu vejo mais assim, então, quer dizer, tem várias inovações, mas são mais nesse sentido, que eu acredito que em algum momento possa vir o pêndulo do lado contrário, porque desequilíbrios financeiros que possam ser mais fortes lá para frente, e aí você vai necessitar retornar alguma coisa um pouco mais equilibrada. O que eu vejo mais interessante do ponto de vista de inovação são as inovações tecnológicas que estão sendo utilizadas, principalmente com o uso de muita inteligência artificial. Então, essas coisas você vê em rede social, de identificar grupos, você também identifica um pouco na Seguridade Social. Agora, isso é uma coisa também bastante interessante, porque depende muito do nível de restrição institucional que um país coloca, tá? E algumas coisas são inaceitáveis para alguns países, outros, nessas inovações tecnológicas, eles apresentam isso com orgulho. Então, por exemplo, a Coreia do Sul, não é do Norte, não, a Coreia do Sul, ela coloca que, olha, a gente consegue identificar pelo telefone celular da pessoa e pelo movimento do cartão de crédito dela, se ela está furando a quarentena ou não, se ela está furando as condições de distanciamento social ou não. E apresentam isso com orgulho, aí punem as pessoas que estão. Quer dizer, isso aqui na Europa seria uma coisa impossível, que seria visto como algo de mais de limitação das liberdades individuais das pessoas. Mas, enfim, eu diria que é um ramo bastante de uso eu acho que, de repente, uma grande inovação tecnológica é a aplicação da inteligência artificial para a prestação de serviços públicos. Sim, só um comentário, eu tenho um parente que mora em Singapura e ele relata um aplicativo parecido com esse que você mencionou da Coreia do Sul, tem um detalhe ainda que as pessoas são estimuladas umas a indicarem outras pessoas que estão descumprindo a quarentena. Então, o seu vizinho te acusa de, olha, esse cara está dando uma festa aqui do lado, e aí, enfim, é como eles estão lidando com o problema. Com resultados muito melhores do que os nossos, mas assim, ao custo de essas outras liberdades aí sendo... E curiosamente, isso é mais uma conversa, eles apresentam isso com grande orgulho, né? É verdade, é verdade. Curioso. Queria perguntar ao Zé Roberto, e depois ler aqui uma pergunta também que chegou. Zé Roberto, como você tem visto as decisões, tendências nas decisões assim, legislativas e judiciais que estão acontecendo ao redor do mundo sobre as plataformas, os aplicativos, a maneira como elas devem ser reguladas e tributadas, essas novas ferramentas de serviços digitais ou com alguma mediação de serviços de trabalho, né?
como você tem visto isso. O Bruno César Araújo tem uma pergunta aqui, que é para ambos, como operacionalizar as robotaxis? Existe algum exemplo prático relevante no mundo? Então, enfim, está associado ao que eu estou perguntando também. Como vocês têm visto, porque alguns países começaram de uma forma e parece que agora estão mudando para outras, seja por novas leis ou por decisões judiciais que foram tomadas, né? Que tendências vocês enxergariam nessa área? Começando pelo Zé Roberto, por favor. Tá sem som, né? Tá sem som. Perdão. Ainda sem som, ainda sem som. Já tive o som do Silvio agora. Não, mas aí tem que combinar que só uma pessoa mexe. Isso. Tá desligado. Zé Roberto tem Vou que ativar ligar. o som do senhor, só um minuto. Ele já ativou, Marcos, ele já ativou. Perfeito. Então, Vamos lá. Pelo que eu tenho lido, Marcos, não tem uma convergência. Você tem decisões numa direção de estender benefícios, né, aos trabalhadores, como foi recentemente do Uber, né, em Londres, e você também tem muitas ações que não foram acolhidas. Na verdade, é tudo muito novo, as coisas estão acontecendo, né, muito rápido. Agora, volto a te colocar assim, o grau de alcance também dessas decisões não são simples. Mesmo aqui na Europa, se você pegar aqui, você, por exemplo, vamos para o próprio caso do aplicativo de táxi. Eu vejo, aqui em Lisboa você tem quatro serviços de aplicativo de táxi. E todos eles estimulam os motoristas a trabalhar com todos. Ninguém quer exclusividade, até para daí começar a quebrar a ideia do vínculo empregatício, né, numa ação judicial. A outra coisa que também eles fazem é que, se você se organiza como pessoa jurídica, na hora de sair a corrida, você tende a ganhar mais do que o outro, que é pessoa singular, que é pessoa física. E tem um deles, eu não queria dizer o nome, que vai além, que ele é transparente, você faz a corrida e você recebe um recibo por e-mail. Se você for olhar o recibo por e-mail, não é da empresa do aplicativo, é da empresa do motorista do carro que você pegou. E o contrato dele acaba sendo quase que um contrato de aluguel. Não é muito diferente, inclusive no Brasil, que você pegou em salões de beleza, que a maior parte hoje de quem trabalha em salões aí de beleza, de esteticistas, são MEI, e eles não têm um contrato de trabalho nem de prestação de serviço. Eles alugam o metro quadrado que está em volta ali daquela cadeira que é. Então, assim, eu vejo como muito difícil você conseguir, de novo, para resumir, acho que numa frase, tratar como problema de polícia, que, ao meu ver, exige política. A questão é que as soluções políticas não são simples, são questões complexas, e toda solução simples para complexa a gente já sabe, né, que dá errado. E não são fáceis de serem tomadas. Não é uma decisão, não é só uma discussão judicial, é uma discussão muito forte no legislativo e uma discussão cada vez maior na sociedade, nas mais organizadas, né? Como o Marcelo colocou, né? Na Europa tem esse debate. O debate também está tendo muito nos países asiáticos, embora não sejam, né, nem sempre estão francos abertos. Sobre o Robotaxi, não existe. Na minha opinião, o que é defendido como Robotaxi, acho que é uma... a ideia maior, inclusive, do Robotaxi é que, se eu coloquei um robô numa fábrica automotiva e com isso eu demiti 10 empregados, eu tenho que pegar a folha salarial daqueles 10 empregados e o imposto do robô vai ser taxar o que o empresário ganhou de lucro, porque, né, reduziu a folha salarial naquilo.
É impossível você fazer esse tipo de compra. Impossível. Acho que quem andou fazendo algo, não exatamente o Robotaxi, mas a Coreia me parece que andou fazendo uma tributação mais inteligente, inclusive porque você, ao mesmo tempo, é um paradoxo. Você vai economizar emprego, mas se você também não conseguir avançar na digitalização, você perde produtividade. Pelo que eu andei vendo, o exemplo coreano é o mais interessante. Agora, muita coisa a gente tem para discutir. Volto a insistir. Na administração, né, da Seguridade Social, a gente está indo muito bem aproveitando a própria, né, revolução digital a favor de melhorar a fiscalização e tudo mais. Mas essa mesma revolução digital é terrível do ponto de vista de política tributária e a gente não tem discussões, na minha opinião. Quer dizer, no resto do mundo a gente até tem alguma discussão, no Brasil é nenhuma. Mas você não tem convergência, né, firmadas. Desculpe aí se me estendi, mas Marcelo... Não, perfeito. Pode complementar. Não sei, essa questão da tributação dos robôs, o que eu sei também exatamente, o Zé Roberto falou, o exemplo que eu tenho da Coreia e também visão mais ou menos, o que eu sei é o que ele falou ali. E o exemplo que eu tenho também é só da Coreia. E essa questão da uberização, né? A gente observa, eu particularmente acredito que isso vai estendendo para vários mercados diferenciados, né? Então, por exemplo, aqui, faxineiras também você faz tem um aplicativo que seria um equivalente de Uber, que você chama as faxineiras também por ele, entendeu? Quer dizer, tem formas convencionais, tem por ele. Então, quer dizer, cuidador de cachorro, babysitter, quer dizer, isso vai começar a atingir vários mercados, né? E aí o que se observa, ainda tem muita discussão legislativa, vai muita coisa para o judiciário, mas basicamente cai em 3 categorias: ou é considerado empregado, ou vira autônomo, ou cria uma categoria particular para esses grupos, né? Em termos de contribuição para a Seguridade Social. O que vai acontecer vai depender muito da evolução tecnológica e das decisões políticas aí, e é capaz a gente observar alguns modelos daqui para frente em função da história de cada país, né? Tem uma outra questão administrativa também que eu acho que é importante, Marcelo. Talvez você conheça experiências também de outros países, eu queria saber se tem algo interessante a relatar sobre isso, que são sobre entrega dos benefícios agora durante a pandemia e também a gestão das filas. Essa é uma questão que o Alexandre Marinho, aqui de pé, sempre estudou bastante. Agora a gente está se deparando com filas tanto para acesso a leitos, né, UTIs e tal, sobretudo, como também filas para vacinação. E aí tem uma questão de se vale a pena. Aqui no Brasil, alguns grupos estão pleiteando uma participação do setor privado com comercialização, inclusive, de vacinas. Isso a lei ainda não está permitindo apenas doações para o Plano Nacional de Imunização. Mas eu queria saber se você tem relatos de experiências internacionais sobre isso. Aqui, com relação à entrega do benefício, eu estava pensando também no que nós fizemos aqui, por exemplo, para um benefício novo aqui no Brasil, que é o auxílio emergencial, que cobriu dezenas de milhões de pessoas, e ao mesmo tempo a entrega era física, você tem que sacar na agência o dinheiro e tal. Como é que isso foi feito em outros países e tal, se haveria alternativas interessantes nesses casos? Pois isso é bem interessante. Quando a gente ouve essas situações ali, essa questão particular, a África tem muito caso interessante disso, principalmente que lá tem muita gente que aí usa o telefone celular, aí eles usam o telefone celular, não tem nem a entrega do dinheiro, você faz o crédito no celular da pessoa e ela utiliza o dinheiro para isso, quando é uma questão mais de dinheiro mesmo, entendeu? Então, todas essas inovações financeiras também são utilizadas, tá? Você pode vir a utilizar essas inovações financeiras até para
para evitar essa questão de ter que ir a um lugar para pegar o dinheiro. Tá? Isso aí você observa em vários países e mesmo em vários países africanos, isso daí. E muito uso de aplicativos também. Você cria aplicativos de celular para as pessoas terem uma agilidade maior do serviço. Então, vem muito aplicativo celular. Sempre tem que acompanhar disso daí, quando você cria esses novos benefícios, um cuidado para erros e principalmente fraudes, né? Que podem ocorrer. Então, você tem que acompanhar bem essas coisas, e aí você tem o uso de tecnologias biométricas, de reconhecimento facial, mas, enfim, essa questão dá para trabalhar bem com o uso de aplicativos de celular, com essas inovações fintechs, essas inovações financeiras, que aí reduz tempo, reduz fila, mas tem sempre, quando faz muito nessa inovação, duas coisas. Controle de fraude, aí tem muito uso de biometria facial, que você está vendo cada vez mais sendo utilizada, e também uma preocupação que tem que ter também quando você vai muito go digital, go digital, go digital, para não criar uma divisão digital na sociedade, principalmente porque os benefícios são mais voltados para as pessoas mais idosas, que muitas vezes não conhecem bem o uso dessas tecnologias. Perfeito. Tem uma pergunta que chegou do Thiago Martínez para todos, assim, para ambos, né? Boa tarde. Quais países têm sistemas que podem ser boas referências ao Brasil sobre formas de seguridade social para as formas de trabalho flexíveis? Qual poderia ser o papel das grandes empresas de gig economy em intermediar redes de proteção, mesmo sem ter vínculos trabalhistas? E no caso do José Roberto, que estava falando sobre algumas propostas em relação a isso, você falou que o Robotaxi não é uma ideia muito viável e tal, mas eu queria que você tentasse detalhar um pouco mais, assim, que tipo de mudança na contribuição social seria possível. Então, começando pelo Zé Roberto, por favor. Bom, não há, eu acho pessoalmente, não há nenhum paradigma hoje mundial, porque isso tudo, como eu coloquei aqui de início, recente, tem tido muita discussão sobre o futuro do trabalho, as mudanças nas relações trabalhistas, mas tem tido pouca discussão, na minha opinião ainda, sobre como que você faz com a tributação do salário e do emprego numa economia em que você vai ter cada vez menos emprego e salário. Eu gostaria de lembrar o seguinte: nas economias mais avançadas, a gente até colocou aqui rapidamente, você tem bom lembrar, tem um grau de formalização maior. Você até pode ter uma flexibilização grande, né, no trabalho, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas você não tem o peso tão grande de informalidade eu errei aqui, um peso tão grande de trabalhadores que não têm carteira assinada. Porque o conceito informal é muito ruim, é um conceito, acho que dos anos 50, né? E aí mesmo no Brasil você chama de informal o dono do pequeno negócio que está no método simples ou está no lucro presumido ou é autônomo inscrito. Ele é formal, ele só não tem carteira assinada, mas ele é formal. Agora, a discussão é como é que você faz para contribuir. Aqui na Europa, essa discussão está mais avançada, na minha opinião pessoal, dos países nórdicos, que tem um grande peso, né, de salário, estão muito preocupados com isso, mas eu pelo menos não vejo ainda isso se configurar em mudanças tributárias. Você vem sim tentando fazer esforços de criar vamos dizer assim, leis, código tributário próprio para o trabalhador independente. Né? Marcelo está um pouco mais por dentro, mas o que eu vejo muito, a Espanha, aqui em Portugal mesmo tem, a Espanha tem isso, a França tem, guardadas as proporções, na minha opinião pessoal, a questão do trabalho, a regulamentação do trabalho independente. E você ampliar a contribuição direta por ele é um pouco parecido com a contribuição do autônomo e a do MEI que a gente tem no Brasil. Só que os nomes são outros, mas tem sim essa preocupação. Eu acho, continuo com o seu comentário aqui rapidamente, acho que o Brasil poderia até ser uma referência nisso, pelo fato, de novo, do Brasil ter contribuições sociais sobre
não só folha, faturamento e lucro. São diferentes bases. Eu cansei de criticar isso e acho que hoje isso pode, diante dessa nova realidade que a gente está vivendo, isso pode ser uma vantagem, né? Eu jamais acabaria com COFINS e PIS agora. Aliás, até esqueci, das poucas coisas que você está tendo algum consenso relevante está avançando, são os digital taxes, né? Os tributos digitais. Se você for ver o que a Europa está fazendo de tributo digital provisoriamente, enquanto não se chega a um acordo na União Europeia ou na OCDE, o que é um imposto sobre o faturamento bruto das empresas digitais com uma margem de isenção muito grande para só pegar as empresas gigantes. Receita bruta, que é a base da COFINS e do PIS. Se nós estamos discutindo no Brasil acabar o que o resto do mundo está criando no meio de isso no meio de um conflito político de dimensões enormes, né? Porque, obviamente, Estados Unidos, onde está baseada as grandes empresas, as gigantes da internet, são contra essas ações, ameaçaram retalhar, mesmo assim a Europa está criando. Eles estão criando num contexto que não é exatamente esse aqui que a gente está discutindo. É no sentido, olha, eu preciso arrumar uma receita e ainda mais agora com a expansão da dívida pública, do gasto por conta da Covid, precisamos fazer aumentar a arrecadação e vamos aqui para cima, né, desses serviços digitais. Mas não há um padrão. Agora, há pelo menos debate que eu acho que no Brasil não tem ocorrido. O Fórum Econômico Mundial, o CDE, vem discutindo muito essas... e a academia, sobretudo norte-americana e inglesa, tem bastante debate sobre o futuro do trabalho. O que eu ainda não estou vendo em discussão é sobre o futuro do financiamento da Seguridade Social. Aqui, eu acho que a gente ainda está um pouco pobre, mas, pelo menos, tem alguma coisa. Bom, então vou ler aqui duas perguntas que chegaram, uma do Danilo Coelho e outra da Desirê Liga, que é o seguinte, do Danilo Coelho, o enfraquecimento dos sindicatos no Brasil contribuiu para a crise na Seguridade Social? E ele acrescenta que o Brasil deveria obrigar ou não o Uber e outros aplicativos a reconhecer direitos trabalhistas. E em seguida, a Desirê pergunta: como os senhores veem a implementação de um produto de fomento à previdência complementar semelhante ao Penfold no Reino Unido, em que o autônomo, no momento que realiza a contribuição para o seu pote através do aplicativo, recebe em dinheiro o percentual da isenção do imposto e de forma instantânea? Enfim, é bem difícil responder qual é a melhor maneira, mas assim, vocês conseguem se aproximar assim, de uma proposta sobre o que fazer, por exemplo, com o MEI, o que fazer com essa proposta que a Desirê destacou, dado que nós queremos incluir ao máximo pessoas para contribuírem de alguma forma, mas talvez a gente esteja... a gente tem dificuldade para financiar os benefícios que vão ser dados como contrapartida, como fazer isso, né? Então, acho que essas são as questões, e começando agora pelo Marcelo, por favor. Essa questão previdência complementar, previdência privada, eu vejo como o próprio nome, quando chama de complementar, é complementar, né? Eu não vejo como algo que você possa vir a substituir a previdência social pela previdência privada, né? Até porque, enfim, quando a gente está falando de previdência social, a gente está falando de uma população, muitas vezes, com nível de renda muito baixo, que não tem uma capacidade de formação de poupança para obter um benefício lá para frente. Então, quer dizer, a previdência social está lá, e agora, claro, estimula a poupança das pessoas para elas formarem o seu próprio patrimônio, poderem usar esse patrimônio de modo lá para frente. Isso daí, naturalmente, que é algo que deve ser estimulado, inclusive culturalmente, né? Por educação financeira, educação previdenciária, mas não como algo que venha substituir a previdência social, mas como algo que venha complementar. E aí, usualmente, você observa nessas situações, é tão complicado
né, essa questão de você formar uma poupança por questões próprias, porque geralmente vem associado um conjuntão de incentivos tributários para isso, né? E muitas vezes, quando se vendem esses produtos de previdência complementar, eles falam muito pouco de previdência, falam muito mais dos incentivos tributários que existem em torno deles, né? Então, a questão que você tem que ter a previdência social, e aí a previdência complementar, ela pode servir como complemento, e usualmente vem por incentivos tributários, e infelizmente é assim. O discurso, não só aqui, como também lá fora, não só aqui no Brasil, né, no Brasil, como também lá fora, vem muito pelo lado tributário. A pergunta do Danilo teve uma questão... Sindicatos, sobre os sindicatos, enfraquecimento dos sindicatos. Se tem algum papel enfim, no enfraquecimento da Seguridade Social. Olha, não sei se a Seguridade Social também se enfraqueceu, né? Você está falando mais da questão das contribuições. Eu acredito que aí queda de contribuição ela vai estar muito ligada, independentemente do momento atual, momento de crise macroeconômica tão forte, a própria redução da atividade econômica com a queda de nível de emprego vai naturalmente reduzir o nível da contribuição. Não sei se foi exatamente a pergunta, mas enfim, a ideia... Perfeito. Eu tinha pulado aqui uma pergunta do Leonardo Rangel, acabei não vendo. Ele pergunta o seguinte: devido a uma série de questões estruturais e conjunturais, o Brasil nunca conseguiu fechar os gaps de cobertura de proteção social. Os desafios da contemporaneidade tornarão impossíveis o fechamento desses gaps. O futuro é proteção financiada por tributos gerais e benefícios universais? O que vocês pensam sobre isso? José Roberto, por favor. Tem que ligar o microfone. Antes de tudo, lembrar que o grau de cobertura, né, da Previdência Social no Brasil é dos maiores do mundo, é muito bom. A nossa preocupação é com o futuro, né? Cada vez mais você tem uma geração importante hoje no mercado de trabalho, que não tem emprego e não tem salário, e com isso ele não contribui. Na verdade, a gente está indo até para um agravante, mas você está colocando. A Previdência não é só complementar, ele não tem nem a pública nem tem a privada. E isso a gente está precisando discutir. Eu, pessoalmente, até acho que se você tiver estímulos adequados e depois de estudos adequados, você vê assim, eu acho impressionante que os trabalhadores, um contingente crescente de trabalhadores brasileiros optem por serem informais dentro do MEI. Lógico, o MEI contribui muito pouco, mas ele também podia não contribuir nada e depois não se aposentar, mas ter a pensão pela LOAS, né? Talvez ele nem saiba disso. E por isso até esteja contribuindo e não esteja na informalidade. De repente, a gente até consegue, acho que, desenvolver mecanismos de poupança, chegando também para os trabalhadores de baixa renda. Óbvio que esse trabalhador, né, não mal tem renda para consumir, mas poderia poupar um pouco. Agora, é um número muito grande e crescente de trabalhadores brasileiros que têm renda média ou renda muito elevada e não tem poupança. Não faz poupança de longo prazo. Né? Às vezes até entra na Previdência aberta, mas entra hoje e sai daqui a 3 dias. Quer dizer, isso era um pouco antes, né? Não como uma poupança para a velhice, não como uma poupança para lhe atender na emergência. Eu acho que, inclusive, era algo que precisava ser trabalhado. A gente até está trabalhando uma proposta de criar a figura da poupança previdenciária, que o governo regulasse essa matéria, que o governo procurasse dar maior proteção ao poupador para estimulá-lo, igual proteção ao consumidor para estimulá-lo a poupar pensando no longo prazo. Mas acho que é isso. Nas questões anteriores, eu só enfatizo muito. A gente ainda está com uma cabeça, na minha opinião pessoal, muito voltada a resolver esses assuntos, como o do Uber e tudo mais, com a cabeça de polícia. E eu insisto, a gente tem que ter política social, política econômica,
né? De novo, pensar a seguridade, acho que era um momento ótimo para você pensar a seguridade social como um todo, porque a Covid vem, você vê que coisa curiosa, ela de imediato te exige mais gasto com saúde, mais gasto com assistência social, mais gasto com trabalho, seguro-desemprego. A saída dessa crise vai, isso tudo que a gente está falando, vai exigir do Brasil, como todos os países do mundo, um esforço para investir pesadamente em qualificação profissional e requalificação, né, dos trabalhadores. São discussões que a gente ainda nem está tendo, né? Aqui no Brasil, estamos presos ali só olhando o auxílio emergencial. Lógico, para quem está passando fome, o auxílio você precisa ter uma emergência e aquele auxílio, mas acho que já tem um ano que isso está passando e a gente tem que, né, escalar maior esse debate. E temos muitos e cada vez mais instrumentos, né, que a gente conversou aqui da administração da seguridade, isso vale também, né, do ponto de vista de assistência social e até do ponto de vista tributário. Eu acho que não há justificativa para, em 2021, o Brasil não ter um número único de contribuinte e o número de cidadão. Ou ter um cartão cidadão, que é o nome, né, que eu uso. Não falta condições tecnológicas e não falta condições humanas, né, para você ter isso. E você teria muito mais agilidade, inclusive nas respostas emergenciais, né, como o Marcelo aqui estava colocando nessa crise. Né, ter cruzamentos, né, entre como que alguém pode estar recebendo né, um Bolsa Família, um auxílio emergencial, e está escrito na Receita Federal, tendo retenção na fonte sobre salário escrito na Receita Federal. Para isso, você tem que ter um número e o sistema tem que cruzar. É algo simples. E que, na minha opinião pessoal, acho que é mais importante que por isso, você não faz porque não quer. Porque não falta condições de se fazer isso. Mas, em suma, acho que estou encerrando aqui, né? Acho que a gente já está caminhando, me estendendo. Queria, assim, dizer muito importante, né? Instituições como IPEA, muito importante a academia, entrar nessa discussão. Tem muito para discutir. Né? Volta àquela fase minha original. Eu não sei, eu acho que ninguém sabe para onde que a gente vai. A única coisa que, pelo menos a maioria tem estudado um pouco, sabe assim, não vamos ficar onde a gente está. Precisamos estudar muito e temos capacidade, de novo, né? Não só para fazer um número único de contribuintes, mas o Brasil tem cérebro, tem capacidade, tem gente para fazer reflexões, na minha opinião pessoal, né, mais acuradas a partir das evidências, pegar as experiências internacionais, mas você olhar à luz da sua realidade brasileira. Temos muito aí a fazer, eu acho que a contribuir, os técnicos para contribuir para o governo, o Congresso, o Judiciário, a sua tomada de decisões em torno das mudanças. Obrigado. Vou pedir ao Marcelo que também comente essa questão do Leonardo, que eu acho que é boa para fechar também e fazer sua consideração final sobre essa questão, se os desafios da contemporaneidade tornam impossível o fechamento dos gaps e se o futuro seria ou não proteção financiada por tributos gerais e benefícios universais. Por favor, Marcelo. Isso daí, né, a resposta é política mesmo. Você vai ver muita discussão política a respeito e você vai ver modelos diferentes que vão surgir. Uma coisa que eu acho interessante colocar é que se vê muito, de repente, essas plataformas como dificultando proteção, mas, enfim, pode vir um caminho diferenciado disso daí, porque se você for ver a informalidade, por exemplo, o Brasil sempre apareceu, né? Você contratava um eletricista, pegava um táxi e estava lá, aquilo ali era na boca. Né? Agora, quando você cria essas plataformas e que, de repente, um serviço de um bombeiro, de um eletricista, de uma babysitter, você venha ou de um transporte, você venha contratar por elas,
você tem uma facilidade muito maior do ponto de vista tecnológico de ter o controle disso, porque vai ter uma despesa via cartão de crédito, vai ter uma plataforma, poucas grandes empresas que vão ter esses números. Então, quer dizer, isso também a gente pode olhar também numa perspectiva que isso pode criar uma oportunidade também de dar uma proteção também maior, né? A gente também pode tomar isso um pouco dessa perspectiva. Perfeito. Deixa eu falar rapidinho aqui dos 2 próximos seminários que nós vamos organizar nas próximas 2 quartas-feiras. No dia 24, nós vamos ter um sobre financiamento imobiliário, simulações de políticas e hipoteca reversa. Então, enfim, são simulações e inovações aí para o financiamento imobiliário. O Bernardo Furtado, que é pesquisador do IPEA, e o Igor Ferreira, que é professor de estatística do Instituto Federal do Piauí, mediado pelo Bruno Araújo. Daqui a 2 semanas, dia 31 de março, a gente volta um pouco a esse tema de tendências do futuro do trabalho e tal, falando do teletrabalho. E aí vai ter, falando de comparação internacional e entre setores privado e público. Tá? Comparação internacional mais baseada no trabalho que o Serguei Soares vai apresentar, atualmente ele é economista da OIT, e a comparação entre setores privado e público feita pelo Geraldo Góes e pelo Felipe Martins, que são pesquisadores do IPEA. Então, convido a todos para retornarem aqui ao webinário IPEA nas 2 próximas semanas e também depois, e para acompanharem também pelo nosso YouTube, onde estamos guardando lá e publicando todos esses vídeos e os slides das apresentações que podem ser baixados por lá. Então, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Zé Roberto, todo mundo que nos acompanhou aqui, e até a próxima quarta-feira. Saúde para todo mundo e um grande abraço. Obrigado.